Parte de uma organização criminosa suspeita de explodir um caixa, o cofre, na verdade, de um centro de distribuição do Banco do Brasil, lá em Bacabal, foi apresentada ontem aqui na capital. Ao todo, 10 homens foram presos. 8 suspeitos foram apresentados no auditório da Secretaria de Segurança Pública. Outros 2 integrantes da quadrilha permanecem internados após terem sido baleados. Eles chegaram a São Luís após terem sido capturados em um caminhão-baú em Santa Luzia do Paruá, enquanto tentavam fugir do estado. Também foram apresentadas armas e munições encontradas com a quadrilha. Entre elas, metralhadoras .50 e 11 fuzis, armamento usado no assalto ao Banco do Brasil em Bacabal. Vocês viram hoje aqui 2 metralhadoras .50, 11 fuzis, 2 pistolas e coletes à prova de bala, inclusive 2 com proteção cerâmica. Então, eles estavam com esse armamento, mas mesmo assim a Polícia Militar, com o nível de equipamento que tem, conseguiu fazer a intervenção devida e o sucesso na ação. Durante a operação, mais de 45 milhões de reais foram recuperados. O secretário de Segurança Pública disse que a maioria dos suspeitos apresentou documentos falsos. Mesmo assim, a participação de alguns deles em crimes em outros estados já foi confirmada. As investigações continuam agora com a participação, inclusive, de policiais de estados como Mato Grosso, Bahia e São Paulo. A polícia quer identificar agora quem colaborou com a quadrilha. De acordo com o secretário de Segurança Pública, é possível que eles tenham tido apoio em fazendas da região. Vamos falar com o secretário, já está aqui conosco, o Jefferson Portela, secretário de Segurança do Estado, o nosso Silvan Alves também. Secretário, prazer tê-lo aqui, obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, um bom dia para todos. Secretário, sobre esse aspecto que nós mostramos na reportagem aqui, queria que o senhor falasse sobre esse ponto que o repórter destacou aqui, do envolvimento dessa quadrilha, alguns membros, inclusive, aqui no interior do estado. O que tem sido apurado em relação ao restante do bando? É uma quadrilha de caráter nacional que teve, certamente, um apoio local. E essa parte agora é fundamental para a investigação. Nós queremos saber quem deu hospedagem para eles desde o início, período anterior ao ataque e logo após, durante a fuga, porque um percurso até Santa Luzia eles não fizeram em um dia. Então eles tiveram uma hospedagem na área rural e nós vamos trabalhar forte para identificar quem é este apoio local. Uma organização não vem de fora sem uma base local. E nós temos um caso concreto aqui no Maranhão. É um setor responsável pelo combate de roubo a bancos, estava exatamente envolvido, dando apoio local a organizações criminosas. O Adriano Brandão, que tombou ontem no Pará, pagava a servidores estaduais de segurança para dar cobertura aos seus crimes contra banco. E enquanto isso não foi resolvido, nós não cortávamos aquele canal de apoio local. Então é muito importante saber quem, ou em Bacabal, ou nas cidades próximas, como Bom Lugar, Lago do Junco, Lago da Pedra, deu guarida inicial para esses criminosos que atacaram Bacabal. Bom dia, Silvan. Bom dia, Adalberto. Bom dia, secretário. Bom dia, Quando o senhor fala desse vínculo, por exemplo, que o Adriano, assaltante perigosíssimo, procurado no Brasil inteiro, considerado, inclusive, um dos principais assaltantes de banco do Brasil, quando o senhor fala desse vínculo que ele estabelecia com servidores públicos, esses servidores públicos eram da segurança, eles estão identificados, o senhor fala que foi cortado esse vínculo, esse braço. Pode ter muito mais gente envolvida. Como é que a polícia está trabalhando isso aí? Trabalhando para levantar o raio de relacionamento completo. E afirmo, não ficará ninguém de fora da investigação criminal. Nós já temos 2 presos aqui no Maranhão, o delegado Tiago Bardal, o investigador Batistinha. Que eram relacionados com o Adriano? Com Adriano Brandão, exatamente isto, recebendo pagamentos dele para fazer ao contrário da sua missão, que era combater o roubo a banco, dar uma cobertura para que eles agissem no nosso estado. Então veja a importância de nós descobrirmos quem, ou sendo policial, trai a corporação e a sociedade, ou alguém do mundo privado que tem uma atividade de cobertura, como o exemplo que nós damos, a região central. Enquanto nós não descobrimos aqueles que tinham supermercado, hotel, como uma fachada legal de trabalho, e na verdade a sua atividade principal era apoio ao crime, nós não reduzimos os crimes na região central. Após a prisão deles, foi a redução praticamente de 100% de rouba-carga e rouba-banco na região central. Secretário, as investigações apontam que há a possibilidade de ter um segundo caminhão aí, inclusive com o resto do dinheiro que foi levado lá de Bacabal?
Eu acredito que um primeiro caminhão foi utilizado foi para despistar a ação da polícia, até porque eles saíram ostensivamente, motoqueiros à frente, sentido Coroatá. E este caminhão não foi localizado e praticamente eu acredito que ele não estava conduzindo dinheiro, para chamar a atenção da polícia para o sentido Coroatá, quando eles estavam tomando outro rumo. Mas nós estamos com o perímetro mantido, não haverá interrupção, nós vamos continuar num perímetro grande, não só nas cidades mais próximas. Veja que Santa Luzia nós estávamos lá e esse perímetro está montado, até porque nós estamos no período bancário até o dia 12, quando vem um pagamento do Estado do 13º, mas tem os pagamentos federais de aposentados, que tem andamento até 10, 12, e a ação vai continuar. E com esse ataque agora a Humberto de Campos, a ordem é dar uma resposta firme e efetiva. Eu quero até o final da manhã, final do dia, a localização deles, a condução deles, ou se houver resistência, vai prevalecer a força do Estado, como já disse em todas as ocasiões. Já que o senhor citou Humberto de Campos, Silvano, me permita, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse caso. Foram 2 carros, lá eles não chegaram a explodir o cofre do banco não é? Não, o cofre principal não foi explodido, e o comandante Pereira, o Pereira Major de Rosário, comanda um grupamento grande, já com reforço de São Luís na área, para fazer a perseguição. Eles estão em incursão na área de mato. Esse fato aconteceu, portanto, para situar você, ontem, portanto, na noite de ontem, né? Já no início da madrugada. Madrugada já de hoje. De hoje. 12 e pouco da manhã. Ô secretário, logo no começo dessas investigações, ainda voltando, retomando essa questão lá de Bacabal, o senhor falava de uma coisa interessante e isso aí gerou o desmembramento da investigação principal, que é prender esses assaltantes de banco, prender toda a quadrilha, mas as investigações que foram desmembradas. Por exemplo, como é que havia uma grande movimentação de dinheiro, com o caso lá de Bacabal, que era para abastecer toda a região, não só especificamente as agências do Banco do Brasil, mas toda a rede bancária. E a polícia não foi informada, a Polícia Federal não foi informada. Como é que segue essa investigação sobre essa negligência ou falha de comunicação, sei lá, o que a investigação vai apurar no final disso aí? Silvano, a atividade de segurança pública ela tem que ser integrada com toda a sociedade civil. Nós temos o COSAR, vocês sabem, uma unidade nossa de combate para a área rural, considerando a fuga de criminosos, em Bacabal permanentemente. São 30 dias seguidos o COSAR presente em Bacabal, porque tem lá essa central de distribuição da Prosegur. E nós não fomos avisados deste montante na central do Banco do Brasil, que fica atrás da agência. Tanto que eles entraram pelo INSS, furaram o muro do INSS e tiveram acesso direto à parede deste prédio que fica nos fundos da agência do Banco do Brasil em Bacabal. Nós não fomos avisados que havia essa quantia grande naquele local, porque nós já estamos lá por conta da central de distribuição da Prosegur. Se houvesse um aviso, os nossos homens do COSAR estariam lá até a distribuição dos carros. De outras vezes, nós já fizemos a cobertura quando avisados que alguns caminhões fariam o transporte de dinheiro. O COSAR deu a cobertura para que os caminhões seguissem para as cidades e fizessem a distribuição. Desta vez, infelizmente, não houve aviso e eu não sei como esse bandido tomaram conhecimento. A informação que a polícia tem sobre o desaparecimento daquele caminhoneiro, há já informações de fato de que ele pode ter alguma ligação com o bando, secretário? Nós estamos investigando o grau de relacionamento dele ou não com esta quadrilha. Há um informe de ontem para ser transformado aí numa verificação de que ele teria sido filmado e fotografado num carro pequeno com outra pessoa após o roubo na cidade de Santo Inês. Se isto for confirmado, ele entra no raio apuratório na condição de suspeito, de envolvimento com o bando. Ô, secretário, um outro caso também, saindo um pouco dessa esfera lá de Bacabal, como é que está o caso do assassinato do prefeito Ivanildo Paiva, o prefeito lá de Davinópolis, que foi morto? A gente sabe que as investigações elas avançam e quando está nesse estágio, é um estágio muito crítico, muita coisa não pode ser revelada, muita coisa não pode ser falada para justamente não atrapalhar as investigações. É fato que tem policiais, por exemplo, não provavelmente aqui do Maranhão, mas de outros estados envolvidos na execução do prefeito. Como é que está esse caso, secretário? Silvano, o que nós podemos adiantar para a tranquilidade da sociedade local e para a sociedade maranhense como um todo, é de que as investigações estão muito avançadas. Nós consideramos o caso elucidado e agora são ações policiais para apresentar ao judiciário aqueles todos envolvidos. Então, ontem mesmo,
Tem mandante? Mandante. Nós temos um ritmo de trabalho forte e não trabalhamos só com um caso, porque a nossa obrigação como gestor geral é olhar todas as situações. E ontem mesmo, no final do dia, reunido com o delegado geral, tratamos deste caso. E o senhor delegado geral me garantiu o avanço pleno da investigação sobre a autoria, tanto a parte de execução material quanto o comando intelectual do crime. Secretário, nós estamos chegando agora em dezembro, final do ano, é mais um ciclo que se encerra também nesses últimos 4 anos aí, a partir de 2019. Há um novo ciclo que se inicia em relação ao governo do Estado. Qual o balanço que o senhor faz desse período? Qual o ponto que o senhor destacaria como principal? E eu conversava com o Silvan aqui ao longo do ano, do programa, e falando das ações extremamente importantes da Senarc, por exemplo, né, atingindo aquela parte mais sensível das organizações criminosas, que é exatamente o bolso. Ou seja, você vai direto a esse ponto. Vimos várias ações acontecendo no Estado, em especial nesse ano de 2018. Eu destaco como muito importante para o sistema estadual de segurança os investimentos que foram feitos pelo governo do Estado. É importante fortalecer o sistema de segurança. Não há nenhuma democracia no mundo com um sistema de segurança fraco. Algumas concepções de reserva mental equivocada no Brasil entendem que a força de combate ao crime não deve ser algo tão forte. E eu digo ao contrário. A força do Estado tem que ser 1000 vezes maior do que a força do crime. Isso no aspecto material e no aspecto intelectual. Essa sua lembrança de que a Senarc combateu organizações de tráfico, dando prejuízo financeiro, é concreta. Nós temos uma organização aqui que só de uma vez perdeu 17 milhões de reais. Sabe qual foi o resultado? A extinção desta quadrilha e a fuga dele para vários lugares no Brasil. Porque eles tinham que pagar para a organização internacional os 17 milhões de reais. Como eles perderam a droga e recursos, não tinham condição. Eles tiveram que fugir dos seus próprios comparsas internacionais. E acabou a organização criminosa. Nós sabemos que eles fugiram para vários estados para desaparecer do mundo do crime, tendo que fugir do próprio crime na condição de criminosos. Isso é importante, quebrou a coluna vertebral de uma organização. Outra organização que nós demos um prejuízo financeiro muito forte, aquela que tinha 42 integrantes. O chefe era do Goiás, ficava aqui. O subchefe era maranhense, ficava em Goiânia, cuidando da organização financeira, para dar suporte àqueles que agiam. Enquanto nós não identificamos isso, a quadrilha não acabou. Depois da apreensão dos valores, a quadrilha também foi extinta. Isto é fundamental. E o foco, a apreensão da droga antes da distribuição. Não basta ficar mostrando 1 quilo, 2 quilos de cocaína, de droga apreendida. Nós temos que pegar a partir de tonelada em caminhões, em ônibus que traz droga para o Maranhão. E isso a Senarc, depois de criada pelo governo Flávio, fez bem. Somos campeões de droga da região Nordeste e disputamos inclusive com os estados que fazem fronteira com outros países. Isso é fundamental. A redução de roubo a banco também. Nós tivemos 50 casos no ano de 2014 e estamos com 9 casos no ano de 2018. Então veja que é um contraste considerável da ação. E com a diferença, em todos os casos que aconteceram de roubo a banco no estado do Maranhão, nós temos 100% de elucidação e 100% de prisões. Secretário, obrigado pela presença aqui no estúdio da TV Difusora. É um prazer tê-lo aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos daqui a pouco informar os senhores e a sociedade através da imprensa sobre as ações também quanto a Humberto de Campos. Obrigado, Silvan Alves. Um ótimo dia para você também. Obrigado, Roberto. Bom dia.